Bom dia, meus irmãos. Eu não estou acostumando vir aqui todas as manhãs, mas hoje eu estou vindo porque, como eu tô meio macambúzia, como dizia minha mãe, tô sem coragem de fazer qualquer coisa aqui dentro de casa. Então eu vim aqui trazer a palavra do Senhor porque eu estou conseguindo pensar. Isso é bom, né? Quem sabe é para isso, né? E eu quero ler com vocês aqui um livro que eu gosto muito. É um livro, como é que diz, que foi feito em 1800. Chama-se Mananciais no Deserto. Shalom, Caroline Porto. Entrei agora, Paula, entrei agora. E é um livro maravilhoso. Melhorei, tô só com a cabeça meia lenta. Hoje, como eu já tô com a cabeça meia lenta, pelo menos para as coisas de Deus eu não tô lenta. Então, acho que Deus está permitindo que para eu entrar aqui. Vamos lá, né? Vamos trazer a palavra. Shalom, shalom, pastoração. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu quero ler aqui com vocês nesse dia de 11 de abril, tá? Eu não sei se eu vou conseguir ler muito bem, porque minha vista tá meio embaralhada, mas eu acredito que vai dar sim, tá bom? Diz assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. Está em Mateus 10, 27. O Senhor está sempre trazendo-nos a um canto escuro a fim de nos fazer revelações. O escuro do lar ensobriado, onde o luto cerrou as cortinas, o escuro da vida solitária e desolada, onde alguma enfermidade encobre de nós a luz e nos arrefece o ânimo de viver, o escuro de algum desapontamento ou tristeza esmagadora. Então ele nos conta os seus segredos, grandes e estupendos, eternos e infinitos, os olhos que estavam ofuscados pelo brilho da terra. Ele leva a contemplar as constelações celestes e leva o ouvido a perceber os meios tons suaves da sua voz, muitas vezes sufocadas pelo tumulto dos estridentes gritos da terra. Mas tais revelações sempre implicam responsabilidade. Dizei-o à plena luz, pregai-o. Não é para ficarmos sempre no escuro ou permanecermos no quarto fechado. Há um momento em que somos conclamados a tomar o nosso lugar na marcha e no tumulto da vida. E chegada nossa hora, devemos dizer e proclamar o que aprendemos. Isso dá um novo significado ao sofrimento, pois, muitas vezes, o elemento mais triste do sofrimento é a sua aparente inutilidade. Como sou inútil? O que estou fazendo para o bem da humanidade? Por que desperdiçar desta forma o precioso nardo da minha alma? Assim se lamenta aquele que sofre. Mas Deus tem um propósito naquilo tudo. Ele chamou à parte aquele seu filho para ter comunhão com ele numa esfera mais alta, a fim de que possa ouvir o seu Deus face a face e levar a mensagem para os seus semelhantes que estão ao pé do monte. Foram desperdiçados 40 dias que Moisés passou no monte, ou foi desperdício o tempo que Elias passou em Horebe, ou foram os anos que Paulo passou na Arábia? Na vida de fé não há atalho, e a fé é a condição vital para uma vida santa e vitoriosa. Nós precisamos de períodos de comunhão e meditação a sós com Deus. É indispensável que subamos ao monte da comunhão, que cheguemos ao vale de repouso tranquilo, à sombra de uma grande rocha, e que tenhamos noites sobre as estrelas, em que a escuridade esconde o mundo material, silencia o burburinho da vida humana e abre a visão para o que é infinito e eterno. Sim, é tão indispensável quanto é o alimento para os nossos corpos. Só assim pode a consciência da presença de Deus tornar-se um fato real para nós, capacitando-nos a dizer repetidamente com o salmista:
Tu estás perto, Senhor. Alguns corações com certas flores abrem-se com a beleza nas sombras da vida. Irmãos, nós precisamos ir para o monte da oração. Nós precisamos subir para o monte da fé. Nós precisamos, irmãos, entrar na comunhão do Senhor. Sem essa comunhão, a nossa vida não anda. Sem essa comunhão, de nada vale nós estarmos aqui. Sem essa comunhão fica difícil. Ele nos chama à parte para ter um colóquio conosco, para ter uma conversa conosco. Bom dia, Gislaine, bom dia, Val. Hoje mesmo é um dia que Deus está me chamando para ter uma conversa com Ele, para eu parar. Desde onde que o Senhor está me parando? Para eu rever muita coisa na minha vida, para eu rever muitas ações, para eu rever a minha vida, para eu parar de me preocupar com esse mundo e olhar para o alto. O Senhor nos para. Muitas das vezes, irmãos, vem uma indisposição, vem algo que nos faz simplesmente parar. E é nesse momento, quando nós paramos, é que nós ouvimos Deus falar. Eu já contei para vocês. Um dia eu estava naquela casa que o meu ex-marido me colocou, era como uma favela ali, um lugar horrível, lugar de gente maldosa, bandidos, que eu precisava dormir de dia para ficar acordada a noite toda, eu e minhas meninas. E teve um dia que eu estava tão desesperada, porque eu falava, Senhor, o que eu faço? Que eu trabalho com decoração, né? Eu falei, o que eu faço aqui não tem valor. Se alguém souber que eu moro num lugar desse, o que eu faço não tem valor. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou vender pano de prato, pai, vou viver vendendo pano de prato. Que é uma coisa que eu não gosto de fazer, pano de prato. Não sou fã de fazer pano de prato. E eu estava brigando com Deus, e eu brigando com o Senhor. E eu andava de um lado para o outro em desespero, porque sem condições, sem trabalho, né? Sem poder trabalhar naquele lugar, sem poder abrir as minhas máquinas para trabalhar. E foi quando a minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, você tá batendo asa demais. Eu falei, como que você tá falando isso, menina? Ela falou, mãe, quando os anjos de Deus querem ouvir Deus falar, eles param de bater as asas. Eles param de bater as asas para escutar o que Deus quer falar com eles. E eu falei para ela, e como é que eu vou fazer isso? Mãe, senta aí, espera. Espera que Deus vai mandar a providência. Não é você que vai trazer, é Deus quem vai trazer. Irmãos, ali eu fiquei sentada, durante 3 dias eu fiquei sentada num banquinho, aliás, no canto do sofá, que eu tinha um sofazinho pequenininho lá, que é onde eu dormia, 2 lugares. E ali eu fiquei sentada durante 3 dias, aguardando Deus falar comigo, aguardando Deus me dar a direção para onde eu deveria ir. E foi quando eu comecei a entender que quando Deus nos para, é porque Ele quer falar conosco. Ele precisa falar conosco. É quando nós entramos no monte, no pé do monte. É quando nós vamos, meus irmãos, aos pés de Cristo e nos jogamos ali. E banhamos os seus pés com as nossas lágrimas, banhamos os seus pés com os nossos sentimentos. E clamamos por misericórdia. E clamamos pela sua bondade nas nossas vidas. Clamamos por aquilo que Ele quer fazer por nós, por aquilo que Ele precisa fazer por nós. Clamamos para ser uma nova criatura. Clamamos para ser um vaso novo na presença do Senhor. Nós precisamos muitas das vezes parar para que possamos ouvir Deus falar. Meu irmão, para hoje. Se você estiver passando por alguma coisa, como eu não estou bem,
mas não tô bem. Eu tô assim, como se eu tivesse, como é que diz? Como se eu tivesse com a minha mente retardada, mais lenta. Mas eu sinto que Deus está querendo falar comigo hoje. E por isso eu vim aqui trazer uma palavra do Senhor. Uma irmã ontem falou para minha irmã: Ruth, era tão gostoso quando a senhora está falando os mananciais no deserto de manhã, e eu parei por um tempo. E hoje de manhã eu ali sentada, falei: Senhor, fiz a oração no grupo, mas a minha cabeça lenta. Eu falei: Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres que eu faça? O que o Senhor quer na minha vida? E o Senhor falou comigo: leia, pega lá, vai buscar o mananciais, leia ele, leia ele. E aqui eu estou. E eu quero te dizer que muitas das vezes o Senhor não para. Não reclame quando você ficar doente. Não reclame quando você sentir seu corpo indisposto. Vá aos pés, vá ao monte do Senhor. Vá ao monte, suba ao monte. Suba ao monte da fé, suba ao monte da misericórdia. Suba ao monte da prece. Fala com o Senhor, o teu Deus, aquele que te ouve, aquele que te ama. Aquele, meu irmão, que morreu na cruz para te salvar. Na vida de fé não há atalho. E a fé é a condição vital para uma vida santa e vitoriosa. Nós precisamos de períodos de comunhão e meditação a sós com Deus. É indispensável que subamos ao monte da comunhão e que cheguemos ao vale do repouso tranquilo, à sombra de uma grande rocha, e que tenhamos noites sob as estrelas, em que a escuridade esconde o mundo material, silencia o burburinho da vida humana e abre a visão para o que é infinito e eterno. Sim, é tão indispensável quanto é o alimento para o nosso corpo. Abre teu coração para Jesus, abre tua vida, entra no monte da fé, no monte da providência. E o Senhor será conosco, meus irmãos. Vamos confiar. Vamos buscar a face do Senhor em oração. Vamos dedicar a nossa vida ao Pai. Vamos, irmãos, ficar firmes. A pastoração colocou aqui: temos de cuidar do nosso corpo porque ele é o templo do Espírito Santo. Exatamente. E muitas das vezes Deus age conosco de uma forma que a gente não entende. Eu nunca me esqueço. Um dia, as minhas filhas tinham acabado de voltar, eu fiquei 6 anos sem saber onde estavam as minhas filhas. Vocês já sabem da minha história. 6 anos Deus levou elas longe de mim. Eu não sabia nem onde elas estavam. Mas eu sabia que Deus estava trabalhando, porque Deus me avisou meses antes disso acontecer. E quando eles voltaram, né, elas voltaram em 2020, elas voltaram e aí um dia minha filha me convidou para ir na casa dela em Londrina, que é aqui perto, 1 hora de viagem, e eu fui. Quando eu saí no portão para fora para pegar o Uber, o Senhor falou comigo aqui: bom dia, Clarinda. Falou aqui no meu ouvido: você vai, mas quando você voltar, você vai ficar muito mal, mas aguenta firme. Eu falei: tá bom. E eu fui. E eu sabia que quando eu voltasse, alguma coisa ia acontecer comigo, porque eu conheço a voz de Deus quando fala comigo. E eu voltei. Passou um dia, eu comecei a sentir uma fraqueza, uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E dali, daquela fraqueza, e era final de ano, eu fazendo encomendas, eu não conseguia fazer as encomendas, eu precisei cancelar as encomendas. Eu fui para a cama. Eu fiquei 20 dias de cama. 20 dias de cama, cheguei a ter convulsão, mas o Senhor falava comigo: não saia daqui, fica firme porque eu estou contigo. E ali eu fiquei no pé
do monte. Eu fiquei com Deus no pé do monte do desespero, mas no pé do monte que eu sabia que o Senhor estava comigo. E ali eu pude ouvir as instruções do Senhor para minha vida. O Senhor falou comigo, o Senhor me ensinou o que era o mundo da internet, o Senhor falou coisas comigo que eu jamais iria ouvir se eu estivesse no farfalhar das minhas asas, se eu estivesse no burbúrio do movimento dos meus dias, eu não teria tempo para ouvir Deus falar comigo. E eu louvo ao Senhor por ter ficado doente, por Ele ter me levado para aquela cama. Foi na época do bichinho, né? E o povo achava que eu estava com o bichinho. E minha filha mandou fazer exame e tudo mais, e graças a Deus eu não estava com bichinho, eu não estava com bichinho, mas eu estava naquela cama porque Deus me parou. Deus precisava falar comigo e Ele não falaria se eu estivesse no meu ritmo habitual. Eu sempre tive um ritmo de trabalho muito forte, como eu sempre trabalhei por conta, eu sempre tive um ritmo de trabalho de às vezes 18 horas por dia de trabalho. Eu sempre fui muito fiel aos meus horários, eu sempre fiz meus horários e eu trabalhava o dia inteiro, irmãos, dando aula de 6 horas de aula por dia, e o restante do tempo eu estava limpando, dando um jeito na casa e fazendo encomendas. Muitas vezes eu varei noites a fio, fazendo encomendas e dando aula, eu tinha 1 hora de sono. Foi assim que foi minha vida. Na verdade, eu sou professora de música, mas quando eu precisei parar, 25 anos eu dei aula, 25 anos eu tive conservatório aberto, e de repente o Senhor me tirou. E eu fui partir para o artesanato para fazer patchwork. E eu sempre trabalhei demais, sempre me conduzi em trabalhar demais. Mas o Senhor tem me parado. O Senhor tem me levado a outras águas. O Senhor tem me levado às águas da sua palavra. O Senhor tem me levado às águas da fé. O Senhor tem feito coisas na minha vida que às vezes eu não entendo por quê. Mas eu vejo que através disso tudo o Senhor tem me dado palavras de orientação para muita gente. E eu digo para vocês, não reclamem quando o Senhor te parar sentado, o Senhor te parar na cama, deitadinho lá, quietinho, porque o Senhor quer falar contigo. Ele não vai falar com você no burbúrio das coisas. Não, ele não tem espaço para ele. Ele sabe que no nosso coração, quando você está no afadigar do dia a dia, não tem espaço para ele falar. Então ele te para. E ali ele derrama a sua palavra, o entendimento, ele derrama o que precisa derramar para a tua vida. Então, meu irmão, em vez de você ficar murmurando, eu tô assim, eu tô assado, eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu tô com aquilo outro, saiba de uma coisa, o Senhor está nisso. Esse teu parar, esse teu sentir, aí você fala, eu tô com a minha diabetes alta, eu tô com isso, eu tenho que cuidar. Esse cuidado que você tem que ter, na realidade, é o Senhor falando para vocês, para aí, eu preciso falar com você. Eu preciso ter um colóquio com você, eu preciso conversar, eu preciso expor o meu reino para você. Entenda, meu irmão, não saia murmurando, não. Tira a murmuração do teu coração. Deus tem horror a murmurantes. Não se esqueça, por murmurar, 6 milhões, eu calculo, eu calculo que seja mais ou menos isso, de pessoas ficaram no deserto. Ficaram no deserto porque elas murmuraram contra Deus. Elas murmuraram. Elas não buscaram a face do Senhor, mas elas... Bom dia, Cleide. Mas elas somente murmuravam. Moisés, por que nós estamos aqui? Eu falei que nós íamos, é preferível morrer na terra do Egito do que morrer aqui. Pelo menos no Egito nós tínhamos cebola para comer, nós tínhamos carne para comer no Egito. Lembra? Deus mandou tanta carne para eles que eles saía carne até pelo nariz, pelos ouvidos.
Meu irmão, não seja murmurante. Obedece ao que o Senhor está te pedindo. Se o Senhor pediu para você parar, pare. Se o Senhor te colocou um mal-estar para você ficar quieto, Deus vai usar esse mal-estar para falar com a tua vida. Em vez de você ficar murmurando pelos cantos, aceita. Hoje eu estou aceitando. Ontem eu estava meia subversiva. Ontem eu estava com muita dor de cabeça, mas mesmo assim eu trabalhei o dia inteiro. Só chegou às 2 da tarde que eu já não estava aguentando mais. Mas hoje eu estou com a cabeça zonza. Mas eu estou sentindo que o Senhor quer falar comigo. E eu vou obedecer. Eu vou parar. Vou ficar quieta, aguardando o que Deus quer falar comigo. Se você estiver da mesma forma que eu, aguarda Deus falar contigo. Fica quietinho aí. Ó, boquinha fechada. Porque com boquinha fechada você não peca. Mas se você abrir esse bocão que você tem aí e que eu também tenho, nós vamos pecar e pecar muito. E Deus não quer. Nós não estamos em época de pecar. Nós estamos em época de colocar a nossa vida no altar. Jesus está vindo aí. Irmã Ruth, mas você fala isso o tempo inteiro que Jesus está vindo. Mas sim que Jesus está vindo. Eu já te contei. Eu ali no meu ateliê, ali na frente, sentada lá. Eu escutei há 10 anos atrás, já vai fazer 11. Eu escutei. O tempo do fim chegou. Precisa se preparar. Guarda alimento, porque vai faltar. Vem uma grande fome sobre a terra. Eu escutei. Desse dia em diante, minha vida não foi mais a mesma. Desse dia em diante, foi quando Deus, 30 dias antes desse dia, minhas filhas foram embora. Aí foi que eu fui entender. Um ano depois que minhas filhas foram embora, eu fui entender o porquê Deus levou minhas filhas embora. Sabe por que Deus levou minhas filhas embora? Porque Deus tinha que conversar comigo. Mesmo eu trabalhando exaustivamente, mas o Senhor conversava comigo sobre a sua volta. E hoje eu vejo tudo o que está acontecendo. O Senhor falou comigo em 2 anos. E tem falado comigo. Mas se as minhas filhas estivessem junto comigo aqui, Ele não teria espaço para falar comigo. E eu aguentei firme. As pessoas vinham e falavam para mim, você é uma mãe desnaturada, porque uma mãe de verdade ia atrás das suas filhas. Eu falei, como eu posso ir atrás das minhas filhas se o Senhor me avisou que elas iam embora e que eu precisava ficar sozinha? Como que eu vou atrás? Elas estão entregues na mão do Senhor, o Senhor vai cuidar delas, como está cuidando de mim. Irmão, 6 anos levou para minhas filhas voltarem. 6 anos. Mas o Senhor trouxe. Eu não fui buscar. E o Senhor trouxe com perfeição. Porque eu estava tendo de Deus aqui o meu colóquio com Deus diário. Aprendendo do Senhor dos últimos dias. E elas estavam sendo lapidadas com o sofrimento. Elas estavam sendo lapidadas. Deus estava trabalhando na vida delas. Hoje estamos juntas, graças ao Senhor, em perfeição de unidade. Se eu tivesse interferido com esse dedinho podre aqui, nada teria dado certo. Mas eu confiei naquele que me criou, aquele que falou para mim, as suas filhas vão embora e você precisa ficar sozinha. Eu não sabia, irmãos, que Deus ia confiar a mim tantas coisas que Ele me ensinou. Eu não sabia que Ele ia confiar a mim para eu poder passar aqui para os meus irmãos os acontecimentos dos últimos dias, ter a visão exata do que está indo, ter a visão exata do erro. Aí você vai falar, irmã Ruth, mas você está se achando. Não, meu irmão, eu não sou nada. Não, eu não sou nada. Eu sou um vaso de barro quebrado que todos os dias vai na roda do oleiro para ser refeito. Eu sou um vaso quebrado que todos os dias estou lá falando, Senhor, me faz, me constrói outra vez. Entendeu? Mas uma coisa eu sei, o que Deus fez na minha vida. Uma coisa eu sei, Deus me deu a capacidade de suportar a ausência das minhas filhas para ter a presença de Deus aqui comigo.
E hoje eu posso estar desfrutando da presença delas e desfrutando de poder estar levando a mensagem do Senhor a todos vocês que me escutam. Eu não estou aqui trazendo a mensagem do Pai falsificada, não. Eu estou aqui trazendo a mensagem do Pai do jeito que está escrito, da forma que Ele colocou. Eu estou aqui discernindo para você os últimos dias desse mundo, porque foi aquilo que o Senhor me ensinou. E o Senhor, no decorrer dos dias, vai mostrando o que lá atrás eu não sabia. O que Ele tinha me ensinado, o Senhor me mostra. Lembra que eu falei para você naquela época, assim, assim? É isso aqui, cuidado, avisa meu povo para tomar cuidado. E essa é a minha missão, irmãos. Eu estou aqui hoje trazendo para vocês a palavra do Senhor. Eu estou aqui hoje trazendo para vocês os acontecimentos dos últimos dias desse mundo e as orientações do Pai. Eu sei que tem muitos que não gostam, tem gente que tem inveja. Inveja não de mim, mas inveja do que Deus me deu. Tem muita gente fala mal de mim por aí. Fala de graça, mas não está falando de mim. Infelizmente não está. Está mexendo com o Senhor dos céus e da terra. Não é comigo que mexem, é com o Senhor. Eu tenho muita pena. Porque a conta que esse pessoal vai dar ao Senhor não vai ser brincadeira. É uma conta muito alta. É uma conta, irmãos, que o Senhor vai assim provar de uma forma tremenda. E eu oro ao Senhor para que Deus converta essas pessoas. Porque não é para mim que eles estão fazendo. Não, não é. Porque isso foi uma dádiva que Deus olhou para mim e falou: é você que eu vou. Você é uma das que vai ser arauto no final desse tempo. Por isso eu não paro. Ontem uma irmã chegou em mim e falou assim: irmã Ruth, como é que a senhora aguenta tanta pressão e ainda está todo dia falando da palavra? Eu falei: eu aguento, minha irmã, porque foi o que Deus mandou eu fazer. Então, aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente passa por cima de tudo. A gente passa por cima da nossa razão, a gente passa por cima do nosso ego, a gente passa por cima da verdade. Da verdade, assim, eu sei quem eu sou, eu não preciso me justificar para ninguém, né? Então a gente passa por cima e leva a palavra de Deus à frente, porque Deus é quem nos justifica, Deus é quem mostra quem nós somos, Deus é quem mostra o fruto que tem na árvore, entendeu? Então, irmãos, eu digo para você, em nome de Jesus, você precisa ser um atalaia do Senhor. Se o Senhor te colocar quietinho aí com uma dorzinha, se o Senhor te colocar com uma diabetesinha aumentada, aí saiba de uma coisa. Em vez de você correr para um monte de remédio, corre aos pés do Senhor, corre para a oração e escuta Deus falar contigo, porque a hora que Deus começar a falar, a diabetes vai baixar. Entendeu? Presta atenção, meu irmão. Olha o que Deus está mandando te dizer nessa manhã. Olha o que o Senhor está mandando te falar nessa manhã. Ai, irmã Ruth, mas me deu uma... Eu fiquei zonza, precisei me deitar. Então, deitou? Começa a conversar com o Pai. Entra no monte. Sobe o monte da oração. Sobe o monte da conversa com o Pai. Tenha o seu colóquio com Deus. Não é aquela oraçãozinha rápida. Senhor, te agradeço por esse dia, em nome de Jesus, amém. Pá, pra rua. E pá pra cozinha. E pá fazer os afazeres da casa, meu irmão. Os afazeres da casa vão ficar, o fogo vai consumir tudo. Eu não estou dizendo para você ter tua casa suja, não. Eu limpo minha casa todo dia, saiba disso. Mas não é o meu primeiro lugar. Faço tudo com amor ao Senhor, porque a minha casa é a habitação do Espírito Santo. Mas, em primeiro lugar, está o Senhor. E quando eu quero tirar o Senhor em primeiro lugar, que eu começo a ficar muito atarefada com as coisas, eu percebo que vem alguma coisa para me parar. Então eu hoje, como eu disse, hoje eu estou meio paradinha e foi com o Senhor sentada ali, respondendo alguns irmãos. O Senhor falou comigo, então, a irmã onde falou para você que era tão bom você ler o livro do Mananciais no Deserto de manhã. Vai lá, pega o livro, vai lá ler, vai lá, a cabeça vai te ajudar. E eu estou aqui, estou terminando já. Que vocês possam ter um dia repleto na presença do Pai. Vamos orar?
Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré e Yeshua HaMashiach, o teu Filho amado, o teu Filho que o Senhor mandou morrer por nós, porque o Senhor olhou para nós, o Senhor nos viu aqui e viu que se o Senhor não estivesse misericórdia da humanidade, se o Senhor não amasse a humanidade de tal maneira, nós íamos perecer. Então o Senhor viu e colocou na voz do teu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, é nessa promessa, é nessa fala de Jesus que nós estamos aqui agora pedindo para Ti que o Senhor venha nos ajudar a ser fiéis, venha nos ajudar a estar diante de Ti, em graça, em santidade, em comunhão diante da Tua presença. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha ter misericórdia de nós. Nos dá a Tua bênção, Senhor, nos dá a Tua graça. Ajuda nós, que somos pobres pecadores, falhos e errantes. Nos ajuda a caminhar diante da Tua presença. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes contigo. Nos ajuda a entender quando o Senhor quer nos parar para conversar conosco. Nos ajuda a compreender, Pai, que nessas paradas o Senhor fala conosco de uma forma tremenda. Eu te agradeço porque hoje eu estou paradinha para ouvir o Teu falar no meu coração. Te louvo, Pai. Te louvo pela vida de todos aqueles que estão aqui, daqueles que ainda vão me ouvir. Que a Tua bênção, que a Tua misericórdia esteja sobre nós. Guarda-nos nesse dia, livra-nos do mal, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça do Senhor, na paz do Senhor, vigiem a boca. Cuidado, irmãos. Já são momentos decisivos. Vem vindo uma peneira. Aliás, a peneira já chegou. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. A peneira já chegou. Eu não sei se vai ser a última peneira. Mas a peneira no Brasil e no mundo já está aí. O homem de ferro está se manifestando. Esse homem de ferro, ele vem para peneirar o povo, primeiramente aqui. Se você o adorá-lo, presta bastante atenção. Se você o adorá-lo, as consequências serão graves. Não adore o homem de ferro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Cuidado com ele. Esse homem, ele vem da parte de Satanás. Ele vem para confundir os que se dizem crentes, os que se dizem despertos. Presta atenção. O Senhor ontem falou muito comigo sobre o homem de ferro. Presta atenção. É uma peneira que vai passar. É uma peneira. Vejam quem esse homem é. Ele é um ser nem tão humano assim, energizado por Satanás. E ele veio para confundir aqueles que se chamam de crente. Exatamente, Joelma. O Malacheia está puxando tudo que tem direito dele. Eles estão ovacionando e o povo está indo atrás. Irmãos, em nome de Jesus, você que está me escutando, você que está aqui, você que vai ainda me escutar, guarda a tua alma do mal, guarda a tua alma do engano, porque Satanás está vindo pela direita, ele não vem pela esquerda, ele vem pela direita, porque o povo de Deus, a agenda do povo de Deus é a direita, só que essa direita e essa esquerda, essa mano sinistra e mano destra, elas vão ficar totalmente à esquerda de Deus. São os bodes, são devoradores. Você é ovelha, você foi chamado para ser ovelha. O teu lugar é à direita do
Pai, não à direita do mundo. Presta atenção. O teu lugar é na direita do Pai, daquele que te criou, mas não é na direita do mundo. Você que está pensando em entrar em partido político para lutar pelo teu país, sai fora do engano. Porque Satanás vai te pegar lá no meio desse partido. Satanás vai te pegar no meio das reuniões que você vai ter que servir. Satanás vai te pegar lá. E aí, sabe o que acontece? Você resistiu o Espírito Santo. E o Senhor vai te entregar para a mentira. Cuidado, meus irmãos, não tem tempo mais de brincadeira. Não tem tempo mais de brincadeira. Presta atenção. Entenderam? Presta bastante atenção. Presta atenção porque as igrejas estão ovacionando esse homem. Esse homem é o filho do pecado. Eu não sei se ele é o da perdição total, mas ele já é o filho do pecado. Ele vem trazendo. Se ele não for o filho da perdição, ele é o João Batista do filho da perdição. Ele está preparando o caminho do filho da perdição. Fica alerta, meu irmão. Fica alerta. Não é tempo de você errar. Cuidado com os mitos. Cuidado. Porque o mito faz parte da mesma situação. Cuidado. Fiquem alertas em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz gloriosa do nosso Senhor. E saibam de uma coisa, em breves dias estaremos juntos. Estaremos juntos nos portões celestiais. Você vai estar lá comigo? Eu quero estar lá. Eu estou lutando para estar lá. Você vai estar lá comigo? Se tiver, põe um coraçãozinho aqui. Você está lutando para estar lá? Porque eu estou lutando para estar já nos portões celestiais. E Maranata, já podemos ouvir os passos de um rei que está aceleradamente vindo para nos buscar. Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. A live vai ficar gravada, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.